Deus está falando para Ciro e para o seu povo de Israel. Nós sabemos que Ciro foi o grande rei medo-persa que Deus escolheu para libertar o povo de Israel do cativeiro. Quando o povo clamou, Deus levantou Ciro. E ele foi levantado com essa missão de libertar o povo e de reconstruir Jerusalém e o templo para o povo adorar. Olhe só como é importante a oração do povo de Deus dentro do projeto da salvação. Tanto a salvação para si mesmo, a operação de Deus para si mesmo, como a operação de Deus na vida de outras nações. Porque Deus tinha dito que quando Israel fosse para o cativeiro e lá estivesse, e naquele momento de angústia, de opressão, de sofrimento, Israel se lembrasse do Senhor, a gente tem que ver que Israel foi para o cativeiro porque Israel tinha se esquecido do Senhor. Eu vou mostrar para vocês que nesse texto Deus repete várias vezes: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus e fora de mim não há Deus. Por quê? Porque Deus estava reconstruindo na mente de Israel, estava reforçando e relembrando ao seu povo algo que o povo tinha esquecido. Então Deus estava aqui fazendo uma espécie de reciclagem, de novo discipulado com o seu povo, para que eles pudessem despertar na sua mente essa honra a Deus como o Deus único. A gente viu nos estudos passados que o povo de Israel trouxe para dentro do judaísmo de Israel, do templo da vida deles, o culto a diversos deuses pagãos, né? Se a irmã Ana quiser pegar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou pegar uns textos antes, os vários deuses pagãos que o povo começou a adorar, que eram os deuses dos cananeus, eram os deuses dos heveus, dos jebuseus, dos heteus, amorreus e por aí vai, todas aquelas nações cananeias, né, que na verdade esses deuses são demônios, e o povo começou a idolatria Israel, e esse foi o motivo do povo não prosperar e o povo até descer ao cativeiro. Muitas vezes, irmãos, alguma coisa que amarra a vida de algum crente, de algum cristão, a gente às vezes passa anos na nossa vida com a nossa espiritualidade meio emperrada, as coisas não acontecem como Deus quer, nem como nós esperamos, é porque existe alguma coisa na nossa vida que nós estamos conservando da vida do passado, a vida de pecado. Nós não estamos ainda com a nossa vida pura, limpa, o nosso coração convertido integralmente ao Senhor. Às vezes a gente até ora, lê a palavra, vem para a igreja, adora a Deus, como aconteceu no tempo de Josué. No tempo de Josué e no tempo também do profeta Elias já foi diferente, o povo tinha se desviado totalmente, como aqui na questão do cativeiro. Mas no tempo do profeta e do líder Josué, o povo tinha feito aliança com Deus, vinha caminhando com Deus, mas trazia ainda as imagens de escultura, os baalins, os seus deuses, né, que eram amuletos que eles carregavam nas suas mochilas, nas suas bolsas. Era como se tivesse na mala, se tivesse no guarda-roupa, se tivesse guardado em algum lugar da nossa casa, algum ídolo. E isso mostrava que, embora o povo quisesse servir a Deus, quisesse caminhar com Deus, o povo não tinha ainda se desligado totalmente dos ídolos do passado. E aí a vida das pessoas estava emperrada, não caminhava, eles não podiam tomar posse da terra que Deus tinha prometido, vivendo dessa forma. Então o que Josué faz? Josué chama os cabeças, os líderes das tribos, e diz assim: vocês anunciem nas suas tribos, cada um nas suas famílias, que amanhã eu quero todo mundo aqui. É como se chamasse lá para a praça, e nós vamos ler a lei do Senhor, vamos chamar os escribas, vamos ler a palavra de Deus, vamos apresentar o povo e vamos chamar o povo para uma aliança. Ninguém é obrigado a isso. Quem não quiser fazer a aliança, não faz, mas não vai caminhar daqui para frente. E quem quiser fazer a aliança vai ter que seguir conforme os princípios do Senhor, porque se a gente não servir a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento, e não servir só a Deus, nós vamos viver a vida toda
uma vida amarrada, uma vida de derrota, onde o inimigo vai pisar na nossa cabeça e vai zombar da gente. E assim Josué fez. No outro dia estava todo mundo lá e Josué leu a palavra, apresentou como é que era a palavra do Senhor e depois disse assim: hoje vocês escolhem a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Se vocês querem servir a Baal, sirvam a Baal. A mesma coisa o profeta Elias vai fazer lá na frente, quando, nesse contexto aqui, né, que o povo tinha, antes de ir para o cativeiro, o povo tinha trazido mesmo ali, e todo mundo estava servindo a Baal, e aí quando Elias vai chamar o povo ali, naquele oferece o sacrifício, coloca o boi, os profetas de Baal também colocam o deles e começam a clamar, e eles clamam a Baal, e Baal não responde, porque Baal era um Deus morto. E aí quando Elias clama, né, que Deus responde com fogo, o povo começa a clamar: só o Senhor é Deus, o Deus de Elias é que é o Deus verdadeiro, só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E aí Elias chama o povo e diz assim: hoje vocês vão escolher. Se vocês quiserem servir a Baal, fiquem com Baal, mas se vocês quiserem servir a Deus, vocês têm que servir a Deus e têm que rejeitar Baal. E o povo todo se compromete em servir a Deus, assim como no tempo também de Josué, eles disseram assim: como você serve ao Senhor, nós e as nossas famílias também serviremos ao Senhor e estaremos contigo. Então eles: deitai fora os vossos deuses. E eles foram tirando os seus ídolos, aquilo que impedia espiritualmente. E aí, meus irmãos, eu creio que todos os dias Deus está trazendo alguma proposta para nós. Diante da palavra do Senhor, Deus está dizendo a cada dia que tem algo que nós precisamos tirar fora, que tem algo que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas, que tem algo que nós precisamos arrancar, aquilo que não agrada ao Senhor, para nós podermos viver a plenitude da graça de Deus. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar conformados. Então o que acontece? Deus vai tratar com o povo, vai levantar Ciro, né? Se você olhar no versículo 44, no capítulo 44, versículo 24, ele diz assim: assim diz o Senhor teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. O que Deus estava fazendo aqui? Nesse texto, ele diz: eu sou o Senhor teu Redentor, teu Salvador. Eu sou aquele que te formou desde o ventre. Esse texto aqui, irmãos, nos lembra muito o Salmo 139, versículo 16. Né? 139 todo, ele vai falar que Deus nos viu a substância ainda informe, que nós não nascemos do acaso, que o nosso nascimento ele teve um propósito superior. Não foi apenas uma permissão da natureza, como ensina a biologia. Não foi apenas um encontro de gametas, uma obra natural. Foi algo planejado, organizado e determinado por Deus a vida de cada um de nós. Então Deus vai trazer para Israel essa consciência que Israel foi escolhido por Deus, que Israel existia porque Deus era o seu dono, porque Deus tinha formado Israel desde o ventre. E Deus não somente formou Israel como pessoas, né, os seus cidadãos individualmente, mas como nação. Deus gerou um povo que não era nação e Deus faz deles uma nação forte. E Deus vai mostrar que com isso eles deveriam reconhecer e adorar a Deus como seu Senhor. Mas o que eles tinham feito, né? Aí Deus diz assim: eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Então eu posso mudar a vida de vocês, eu tenho o domínio de tudo, que estendo os céus e espraio a terra por si mesmo, por mim mesmo. Versículo 25, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. Por que Deus estava falando isso com eles? Porque Israel tinha deixado de acreditar no Senhor e tinha dado crédito aos adivinhadores, aos necromantes, aos mágicos, aos profetas de Baal, né? As pessoas que faziam a leitura da mão, da bola de cristal, das cartas de tarô. O povo de Israel tinha abandonado a palavra do Senhor e estava vivendo plenamente a bruxaria. E Deus vai dizer a ele o seguinte: olha, eu desfaço os sinais de inventores de mentira. Eles podiam até ter alguns sinais, algo de sobrenatural para mostrar,
Mas Deus diz assim: eu sou maior, eu desfaço, eles são inventores de mentira, e eu enlouqueço os adivinhos, né? Por quê? Porque os adivinhos profetizam algo que não vai acontecer. Eles não conhecem os mistérios de Deus, como ele vai dizer lá na frente no versículo 15 do capítulo 45, ele diz que Deus é um Deus que se oculta. O oculto de Deus, a sabedoria de Deus, só Deus sabe. E só conhece aquele a quem Deus revelar. O mal não conhece. Aí Deus continua dizendo aqui no 44, 25, ele diz assim: e faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Quem eram os sábios aqui? São os sábios das ciências ocultas, são as pessoas que estudam o ocultismo. Vocês lembram quando vai falar do nascimento de Jesus, lá em Mateus capítulo 2, diz que tem uma versão que diz assim: alguns sábios que vieram do Oriente, os reis magos que vieram do Oriente. Então tem umas que chamam de magos, que são bruxos, né? E tem outros que chamam de sábios, que são bruxos também. Era a sabedoria oculta. Você vai lembrar isso lá em Faraó, quando Deus vai chamar Moisés, que a Bíblia diz que Moisés lançou o cajado, né? E o cajado se torna numa serpente. E os sábios do Egito, que eram os mágicos do Egito, bruxos do Egito, também fizeram isso, mas o cajado de Moisés come as outras serpentes. Então Deus está falando aqui, está tratando diretamente com a bruxaria, justamente porque o povo tinha se esquecido do Senhor e estava vivendo uma vida de paganismo. Aí Deus diz assim: eu faço tornar atrás os sábios, faz eles recuarem, né? E eu transtorno a ciência deles. Tanto a ciência no sentido da ciência oculta, como Deus transtorna também os sábios das ciências desse mundo, né? A ciência pagã que se opõe à palavra de Deus. Aí ele diz: sou eu quem confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Aqui tanto para Ciro, como referentes também aos profetas, né? Deus deu autoridade aos profetas, mandou os profetas falar em seu nome, e Deus diz assim: e eu velo pela minha palavra, ele disse a Jeremias, para fazer a palavra se cumprir. Eu que confirmo a palavra dos meus servos. Eles falam em meu nome e a palavra se cumpre, porque sou eu que mando e sou eu que me encarrego de cumprir. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo: funda-te. Então o que acontece? Deus estava trazendo essa palavra de restauração, era para Ciro, era para Israel. A partir do versículo 13, que a gente leu hoje, ele diz assim: eu despertei em justiça, eu o despertei, despertou a Ciro, né? Em justiça, e também a Israel, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, que é Jerusalém, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus estava falando aqui. Era muito comum, e vocês vão ver na história de hoje, quando havia uma guerra entre reinos, um pegava uma quantidade de gente de um lado e outro pegava outra quantidade de gente do outro, e cada um levava cativo para a sua terra. Vocês viram isso agora nessa guerra de Israel com o Ramais, né? Quando o Ramais invadiu Jerusalém, levou 1.000 e tantas pessoas para lá, mas quando Israel invadiu Gaza, e ele começou ali, ele ia pegando tanto terroristas como pessoas que não eram totalmente terroristas, mas que vinham resistir, que vinham atirar nos soldados, atiravam rojões, atiravam pedra, atiravam pau. Eles não eram assim totalmente do Ramais, mas entravam na baderna, né? Então eles trouxeram muitos prisioneiros, e depois vai acontecer o quê? Eles vão negociar. Os terroristas do Ramais vão dizer assim: olha, nós entregamos 20 israelenses por 200 do Ramais. Vocês não viram essas negociações? E elas vão acontecendo em várias etapas. Então era muito comum entre os reis, eles faziam isso. Cada um levava os seus prisioneiros, e depois eles faziam essa troca de prisioneiros, devolvendo os de lá
tantas cabeças por tantas cabeças e recebendo os de cá. O que acontece? Deus, para mostrar a Israel que Ciro ia libertar o seu povo por uma obra de Deus, era Deus que estava tocando no coração dele, ele vai dizer aí no versículo 13, eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos não por preço. Então o que acontece? Ele diz, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes acontecia por preço, tipo assim, um rei dizia, olha, eu tenho tantos cativos seus, para o outro rei, você tem que me dar 200 ciclos de prata, ou você tem que dar 200 quilos de ouro, ou você tem que dar madeira, ou pedra, ou terra, né? ou gado, ovelhas. Então, aquele rei pagava um dote, ele pagava algum preço, alguma recompensa, para que os seus cativos fossem libertados. Ou então fazia essa troca de prisioneiro por prisioneiro. Deus estava mostrando aqui, disse, olha, Ciro vai libertar o meu povo, não é por preço e nem por presente, diz o Senhor. Deus estava mostrando para o povo que Deus estava fazendo uma obra no coração daquele homem, que Deus estava transformando ele, que Deus estava operando nele, né, para que ele pudesse obedecer o Senhor e libertar o seu povo. Não era troca de prisioneiros, não era presente, nem era por preço. Versículo 14. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti e nenhum outro Deus há mais. Olha como Deus estava aqui abençoando também Ciro, né? Porque ele vai dizer assim, eu que te fiz o rei que você é e que te dei o adjetivo. O adjetivo é que ele foi chamado de Ciro o Grande, porque Deus o engrandeceu. Então Deus estava abençoando aquele homem para abençoar a obra de Deus. Vocês lembram que eu falei na semana passada que Deus, às vezes, ele usa pessoas que não são da igreja para abençoar a igreja. E quando Deus usa essas pessoas, Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Ciro, ele vai ter uma experiência de salvação. Ele era de uma terra pagã, mas eu não vejo mais ele aqui como um homem pagão, mas eu vejo ele como um servo de Deus. E Deus chama ele o meu servo, né? Então o que acontece? Deus estava dizendo aqui que ia abençoar grandemente a vida dele. Como? O comércio do Egito, os etíopes, os sabeus, que são homens altos, né? Grandes guerreiros, homens valentes, mas Deus ia fazer com que todo aquele povo se dobrasse, e todo aquele povo vinha se prostrar diante de Ciro para receber a sua autoridade como rei. Ou seja, Deus estava engrandecendo a ele. Deus estava submetendo a ele os inimigos e até outros que não eram inimigos, mas que eram fortalezas. Deus estava subordinando ao poder dele para que ele pudesse estender a sua autoridade e o seu poder como reis. E isso também, meus irmãos, para o povo de Israel, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos servindo ao Senhor, o que é que Deus faz? Deus faz com que coisas grandes se submetam a nós. Deus traz bênçãos de todos os lados e Deus faz com que a nossa autoridade espiritual ela seja investida para abençoar também e para sermos abençoados. Ao mesmo tempo que Ciro ele estava abençoando esse povo que vinha buscar a sua proteção política, ele ia ter a guarda, ele ia ter a segurança, a proteção, né? Porque aqui um povo menor ele ia e se aliava, havia uma coalizão de nações, de partidos, né? De partidos não, de nações, de reis, de reinos. Para quê? Para que eles pudessem receber a proteção daquele reino. Haviam as negociações comerciais entre eles. Você vê hoje, por exemplo, a questão dos blocos europeus, né? A Europa, aquela que os Estados Unidos ele é o principal lá, o bloco econômico, como é que chamam? Aquilo até saiu agora. A OTAN, né? A OTAN ela é uma organização militar onde os países da OTAN, eles têm uma regra lá, por exemplo, se um país guerrear contra um país da OTAN, por regra, pelo acordo lá, todos os países têm que entrar contra ele, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Ciro
Deus levantou Ciro para proclamar em todo o seu reino, ele era o maior, ele tinha vários outros reis com ele. Por isso que ele se tornou um império forte, como era no tempo de Nabucodonosor, era a mesma coisa também. A Bíblia diz que quando Deus ia levantar o povo da Babilônia para vir contra eles, eles viriam como enxames. Eles serão numerosos e vão passar como nuvens de gafanhotos. Se vocês não abandonarem o pecado, se vocês não se converterem, se vocês não se consertarem, eu vou levantar. E eles vão vir. E quando eles vierem, eles vão vir em multidões, cobrindo os montes, as serras. Onde vocês olharem, vocês vão ver eles como enxames. Os seus cavaleiros são devoradores, são vorazes, são homens valentes, e eles vão fazer uma devastação muito grande. Então eram várias nações, por isso que quando você chega ali, eram várias nações numa coalizão de nações, assim como a OTAN, e tinha o Ciro, que era um rei que comandava todos os outros reinos que estavam debaixo do reino dele. Quando você vai estudar a história, por exemplo, você vai ver o Império Romano, né? O Império Romano, ele saiu conquistando vários reinos. Então, o Império Romano, ele alcança ali um grande território, que na verdade são vários impérios dentro de um império, que tinha um imperador e tinha vários outras províncias, outros reinos que estavam subordinados a ele. Quando a gente vê, por exemplo, a questão do tempo de Jesus, né? Herodes, ele era o representante judeu, ele era um judeu que representava o Império Romano, por isso que o povo não gostava de Herodes, né? Pilatos era um representante romano, então Pilatos era como se fosse ali, ele era um maior, né? Ele era para os romanos e Herodes era para os judeus, mas todos estavam subordinados a quem? A César, né? Ao imperador romano. E aí, quando você chega aqui no versículo 20, ele diz assim, capítulo 45, versículo 20, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Por que escapastes das nações? Essa ideia que eu trouxe lá para vocês. Vinham várias nações ali no reino de Nabucodonosor, né, quando eles levaram para o cativeiro, e aí tinha o remanescente. O remanescente foram aqueles que não adoraram aos ídolos, aqueles que permaneceram fiéis. Então Deus preservou a vida deles. Os outros foram destruídos por essas nações que vinham nesse mesmo exército, nessa coalizão, mortos na guerra, ficaram para trás. E os outros foram cativos porque Deus preservou. Eles foram como prisioneiros, mas foram vivos para eles poderem clamar ao Senhor, né? Buscar a Deus ali. E aí Deus está agora chamando de congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Aí ele vai falar da questão da idolatria, quando ele diz assim, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. É como se Deus estivesse lembrando, dizendo assim, está vendo a consequência? Vocês confiaram num Deus que não podia salvar. Veio um exército lá e devastou vocês. Vocês não têm entendimento. Quando ele diz nada sabem, não entendem, Deus estava dizendo que eles eram espiritualmente o quê? Ignorantes. Que eles eram sem sabedoria, que eles eram sem entendimento, que eles não tinham conhecimento de Deus, que eles não conheciam a verdade de Deus. E aí, quantas pessoas estão assim até hoje? Porque essa questão das procissões, ela é antiga, né, irmã Ana? Bote aqui, bota assim, deuses da Babilônia, para mostrar aqui para o pessoal. Esses deuses que vão aparecer aí, eram os deuses que as pessoas já saíam ali na Babilônia, naqueles impérios, e lá em Israel também, eles pegavam as imagens desses deuses, as estátuas ali, e saíam carregando no meio da rua, né, em procissão, e iam adorando, iam louvando essas imagens. Por exemplo, no Brasil, tem vários pontos do Brasil, né? Por exemplo, em Salvador, na Bahia, tem a festa do Senhor do Bonfim. Todo ano tem uma grande procissão da festa do Senhor. Não, deuses da Babilônia, é texto. Pode descer. Bota imagens, pode ir subir, vai pegar aí. Pode ir. Pode mostrar mais aqui. Clica aqui. Pronto. Não, aí. Espera aí que daqui a pouco eu vou ler. É aí mesmo, viu? Pronto, então o que acontece, irmãos? No Brasil, vamos para cá, a gente vai chegar lá. Não esqueça isso aí, a gente só guardou aí agora. No Brasil, a gente tem a festa do Senhor do Bonfim, né? Na Bahia. Então as pessoas pegam a imagem do Senhor do Bonfim, bota aquela
é uma bicha de madeira assim, com duas pernas, o corpo no meio, o pessoal bota no ombro e faz uma caminhada de uma igreja central para uma capela, para um bairro, ou de um bairro para a igreja central, né? Essa prática, ela vem lá desde esses povos antigos aqui, que tinha lá em Israel também. Por isso que aqui, Isaías, ele veio 800 anos antes de Cristo. E olha que no capítulo 45, versículo 20, ele já está dizendo, as pessoas faziam as suas procissões com esses deuses. Em Caraúbas tem a festa do padroeiro de lá, São Sebastião. Quando chega o mês daquela festa ali, tem uma semana inteira de procissões. Então, né? Pronto, aqui é São José, né? Cada cidade tem o seu padroeiro. Então, o que acontece? Lá o pessoal faz assim, toda noite tem uma procissão. Então, o pessoal pega no primeiro dia, sai da igreja central de Caraúbas, aí vai caminhando, né? Aquele carro de som, outros com carroça, com moto. E o pessoal naquela procissão, viva São Sebastião, e cantando, e reza e tal, e vão aplaudindo, né? E aí eles vão e chegam lá numa capela de um bairro, aí eles fazem a missa, a novena. Aquele santo fica lá. Quando é no dia seguinte, eles partem daquela capela ali, aí vão para a capela de outro bairro, caminhando do mesmo jeito, cantando aquela procissão, chega na capela do outro bairro, fazem aquela missa, no outro dia eles saem, até eles voltarem para a central de novo. Eles fazem esse rodízio, e aí durante a semana toda, depois da missa, né, quando chega essa semana da festa do padroeiro, que é uma das maiores festas de lá, a prefeitura manda botar um palco numa praça como essa daqui, que tem uma praça do povo bem grande lá, um palco, e toda noite tem uma banda de forró, uma banda de festa dançante, né? Então o pessoal sai de lá, termina a festa do padroeiro naquela noite, termina a novena, e vem para dançar e beber, e fica até 4 horas da manhã, no outro dia a gente lá deitado, estirado em todo canto. Então o que eu quero mostrar para vocês? Que essas práticas da procissão, da adoração ao Deus que não é o Deus de Israel, o Deus do céu, ela não é uma coisa estranha das nossas vidas hoje, ela está no nosso contexto também, né? E em todos os contextos a Bíblia vai mostrar que o que? A idolatria, ela traz maldição. A idolatria pode trazer a seca, o pessoal vai ter lá o Deus da chuva, mas Deus diz, eu fecho o céu, porque esse Deus não pode abrir, o Deus que abre o céu sou eu, o Deus que dá a chuva sou eu. E aí Deus está dizendo que eles não sabem, eles precisavam se converter. Aí vamos ver versículo 21, ele diz assim, roga um Deus que não pode salvar, anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Ou seja, quem foi que combateu a idolatria? Quem combateu o pecado? Só Deus, né? Os profetas do Senhor. Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há outro fora de mim. Veja que nesse texto Deus vai repetir várias vezes essa expressão, eu sou o único, não há outro além de mim, eu sou o único Salvador, não há outro que possa revelar como eu, não há outro que possa anunciar como eu, né? Versículo de número 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, repete de novo, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Onde é que está isso? Isso também está em Romanos, capítulo 14, versículo 11. Nós vamos ler esse texto, né? Quem tiver com a Bíblia aí, leia. Deus está dizendo o quê? Que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso vai estar também em Filipenses, que a gente vai ler daqui a pouco, né? Então, Romanos 14, 11. Diz assim, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Filipenses capítulo 2, versos, acho que é 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. 2, 10 e 11.
que diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, por que Deus está dizendo isso? Que todo joelho vai se dobrar? Porque Ele é a autoridade maior. Todos vão ter que reconhecer o dia. Mesmo aquelas pessoas que não irão para o céu, porque não quiseram glorificar a Deus como Deus, elas vão ter que se prostrar e vão ter que confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai, e aí elas irão para o lugar que elas escolheram. Mas Deus diz: não há grande, todos hão de se dobrar diante de mim. Os que estão no céu, os anjos, os santos que estão lá, né? Os que estão na terra, os vivos, e os que estão debaixo da terra, tanto os mortos como a questão também do inferno, todos língua vai confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse momento aqui, Deus está trabalhando a sua grandeza. Eu estou perto de terminar, viu? Versículo 24: de mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritam contra ele. Mas o Senhor, no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Jacó, os que esperam no Senhor. Agora vamos para aqui os deuses, para eu mostrar para vocês o que acontecia. Olha só. Hã? Sim, estava aqui? Já estavam. Pronto, então aí, olha, os deuses que eles serviam lá, né? Tinham muitos, mas os principais, pode deixar na outra forma mesmo, é melhor. Os principais, tinha Marduk, que era também chamado de Bel. Esse aí a gente vai lembrar de quem? A gente lembra de Mardoqueu, né? Lembra de Mardoqueu? Por exemplo, quando Mardoqueu era um judeu que estava lá no livro de Esther, acho que era o rei Dario, que era um dos reis da Babilônia, né? E o povo judeu estava no cativeiro lá. Então Marduk, que era um judeu, ele recebeu esse nome, Marduk, né? Que era Mardoqueu, ele tinha uma relação com esse Deus. Vocês lembram, por exemplo, Daniel foi chamado de Beltesazar. Daniel é um nome judeu, esse El vem de El, né, o Senhor. El é Deus, Elohim, Eloá, Elohim. Aí, esse El Shaddai, né, Adonai, mas que tem o El, o Adonai também, que é esse Senhor, mas El Shaddai, El Sabate, e aí vai. Então esse El é de Deus. Então Daniel é muito amado por Deus. Esse El tem alguma coisa, amado por Deus, escolhido por Deus, querido por Deus, sempre vai ter alguma coisa assim. Então no paganismo também tinha essa prática. Daniel vai ser chamado de Beltesazar. Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome daqueles três lá que tinham o seu nome judeu. E aí vem Mardoqueu, né? Deus supremo da Babilônia, associado ao planeta Júpiter, que também é um deus para os gregos, e criador da ordem cósmica. Instar ou Inanna, deusa do amor, da fertilidade, da guerra, associada ao planeta Vênus, que Vênus também é um deus grego. Nabu, a gente lembra de quem? Nabucodonosor. Né? Você lembra que quando Nabucodonosor assumiu o governo, ele dizia assim, ele estava lá as belezas da Babilônia, né? Tem lá o seu palácio que ele construiu, então tem uma área bem bonita lá, que tem uma vista muito grande, aí dava para ele ver os confins da terra, assim, né? Aí ele dizia que ele era Deus, ele era o maior Deus. Então que também Nabopolassar, que era Nabucodonosor II, Nabopolassar. Então vem de quê? Desse Deus, que era o Deus da escrita e da sabedoria, filho de Marduk, do outro Deus que a gente viu lá, cultuado em Borsipa, né? ou Enki, Deus da sabedoria, inteligência e das águas doces. Sim, Nana Suen, deusa da lua. Shamash,
ou Utu, deus do sol, associado à justiça, né? Lá no Egito tinha Osíris, então esse deus do sol é a deusa das águas. Por exemplo, no Brasil a gente tem, volta lá onde tem a deusa das águas, como é que chamava lá? Só um pouquinho, né? Pronto, das águas, aqui, ó, das águas doces, né? A gente tem quem? Iemanjá. A gente não estava falando da questão das procissões. As procissões, elas acontecem não somente na Igreja Católica, mas ela acontece também nas religiões de culto afro. Por exemplo, o Senhor do Bonfim, ele é uma entidade do candomblé. Então lá é um sincretismo. Sincretismo é mistura, né? A festa do Senhor do Bonfim é uma mistura do candomblé com o catolicismo. Você pode ver que aquelas baianas, elas vão todas vestidas de branco, aí elas vão jogando pipoca, vão jogando outras comidas, vão jogando flores e cantando aquelas músicas do terreiro, mas tem um padre lá na frente também que vai fazendo a celebração. No final de ano, passagem de ano ali, de ano novo, o que acontece? As pessoas pegam a estátua de Iemanjá, botam também em cima de um negócio, saem carregando e vão jogando flores, e lá eles pegam um negócio como uma balsazinha, né? Como uma canoazinha pequena, bota aquela imagem, enche de flores, ou até um barco grande mesmo, uma canoa grande, né? E aí solta ela no mar para as ondas irem levando, faz os seus pedidos, e eles acreditam que ela leva as coisas ruins e traz as coisas boas, né? Uma forma de agradar ela. É uma procissão, porque eles saem da rua, do terreiro, e vão caminhando nas ruas, cantando, adorando lá, até chegar lá no mar, carregando essa imagem. Então, isso acontecia também nessas nações aqui da Babilônia. Vocês veem muito isso na televisão, né? No final do ano a gente não vê, como é que chama? Os fiéis, né? Foram lá e fizeram uma coisa para Iemanjá e tal e tal. Essa do Senhor do Bonfim também. Aí vem a deusa da inteligência, a deusa da lua, vai passando ali, Deus do sol associado à justiça. O que eu queria dizer? Às vezes é chamado Deus do sol, é chamado aí de Utu ou de Shamash, mas em outra nação tem um outro nome, como por exemplo no Egito, vai ter o Deus do Sol lá com outro nome, né? Enlil, Deus do ar e da terra, anteriormente líder do panteão mesopotâmico. Tiamat, deusa primordial do caos e das águas salgadas, aqui já é a rainha do mar, né? Derrotada por Marduk, aquele deus que tinha lá. A mitologia, você quando vai estudar a mitologia grega, você vê muito essa coisa da guerra entre os deuses, né? Então teve um deus que lutou contra o outro e derrotou o outro e não sei o que e tal. Aí vem essa aqui, Haddad ou Iskur, deus da tempestade. Desça aí um pouquinho, né? Características da religião. Enuna Elish, né? O épico da criação babilônico que narra a ascensão de Marduk e a criação do mundo. Então eles têm o Deus principal lá, o Deus que criou, né? Ídolos, a adoração incluía o transporte de ídolos em festivais. Dá para vocês verem também isso aqui? As procissões, né? Por isso que lá em Isaías, você nem imagina, né, quando ele está falando, todo um contexto. Então, irmãos, o objetivo, a gente está estudando lá sobre as 70 semanas, e nessas 70 semanas a gente fala da profecia, da volta de Jesus, mas o que tem no meio, se a gente só falar daquela parte da escatologia lá, a gente vai perder o que tem pelo meio. Aí fica um estudo vazio. Então, para a gente entender em detalhes todo um contexto, né? Por que o povo foi para a Babilônia? Por que o povo vai voltar? Para que o povo volta? Como é que o povo tem que se reorganizar? Como é que tem que ser a vida dele? É aquela mesma coisa. A pessoa se converte, mas não sabe para que se converteu. Ah, Deus me chamou para ser um crente, mas eu continuo a mesma vida lá, fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, porque eu não sei o contexto. Por que Deus me chamou? Como é que deve ser a minha vida? Então, essas coisas é para a gente ir refletindo sobre todo um contexto que tinha ali, e que esse contexto também está nas nossas vidas, para a gente também ter essas mudanças, né? Aí vai lá, Sirush, uma criatura mítica, um dragão. Aí os ídolos lá que ele falou, né? Como mencionado em Isaías 46. Um dragão que adornava o portão de Instar, da outra deusa, né? Simbolizando o poder de Marduk. Cidades-templo. A religião era organizada em torno de grandes templos e rituais complexos, né? O pessoal do ocultismo diz que a magia, o satanismo, a origem foi na Babilônia.
Quem fundou a Babilônia foi um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele era um descendente de Adão. E aí o que acontece? Mas Nimrod, ele foi um homem muito mau, um homem que era um tipo de caçador, de guerreiro, e aí a mitologia conta que ele teve um encontro com muitos espíritos malignos, e ele vai começar essa questão do satanismo, surge o ocultismo ali na Babilônia, tá certo? Eu vou estar fechando aqui hoje, dizendo para vocês o seguinte: Deus libertou o povo, e aí o povo vai fazer uma nova aliança com o Senhor, né? A gente tinha lido de manhã lá na escola dominical, acho que foi Deuteronômio, quando Deus diz assim: olha, se vocês quebrarem o meu concerto, eu entregarei vocês na mão do inimigo, mas se vocês se arrependerem e voltarem para mim, então vocês vão ver a minha aliança, e agora eu vou estar trazendo um novo direcionamento para vocês, mas vocês têm que viverem a vida comigo. Então, irmãos, o que aconteceu? Deus nos tirou do cativeiro, nós fomos chamados para servir a Cristo. E vale a pena a gente honrar essa aliança para que a gente possa viver a plenitude da bênção do Senhor.